Queridos do nono ano, a gente vai chegar aqui, ó, na função do segundo grau, na página 176, capítulo 6. A gente vai ver só a primeira parte aí até a página 180. A gente vai fazer uns exercícios aí envolvendo o valor de uma determinada função. Lá para frente nas outras aulas a gente vai avançando aos poucos, tá? Então essa introdução, ó, sobre função, uma função do segundo grau. Esqueci de colocar aqui, ó, função do segundo grau. E a função do segundo grau é toda expressão matemática que vem assim, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Onde o que vai determinar ela como sendo do segundo grau é o expoente 2. Se aqui tivesse um 3, a gente teria uma função do terceiro grau e assim sucessivamente, tá? Então, essa expressão aqui é justamente a característica, a cara principal de uma função do segundo grau. E aí, A, B e C são os coeficientes, tá? O A, B e C são o coeficiente. E a observação a ser feita aqui é que o A ele tem que ser diferente de zero. Porque se a gente tiver o A como sendo zero, A multiplicado por x ao quadrado vai dar zero. Ou seja, se o A, né, no caso aqui for zero, a gente vai ter zero multiplicado por x ao quadrado vai dar zero. E onde a gente vai ter bx mais c, isso aqui sendo uma função do primeiro grau, tá? Porque o expoente do x é justamente o 1. E aqui a gente vai ter uma função do primeiro grau. Então, por isso que o a tem que ser diferente de zero. E aí eu coloquei só três exemplos aqui de funções do segundo grau, onde a gente vai determinar os coeficientes aqui, ó. O coeficiente a, que é o coeficiente que está juntinho de x elevado ao quadrado aqui, ó, é 1. Subentende que aqui tem 1. O b aqui, ó, é o menos 5. E o c é 3. Lá pra frente a gente vai ver algumas coisas a mais sobre esses coeficientes, tá? Sobre c, sobre o a. Aqui, ó, no segundo exemplo a gente tem a, o coeficiente a como sendo menos 1, o coeficiente b como sendo 1 e o coeficiente c como sendo 1 também. Aqui no terceiro exemplo, eu já coloquei uma função de trás para frente, onde o a aqui, ó, vale menos 1. Esse aqui, ó, é o termo x ao quadrado, ou seja, o coeficiente aqui é o menos 1. O b aqui, ó, é o menos 1. E o c é 2, positivo. Certo, meus queridos? Então, os coeficientes, acho que isso aqui vocês lembram de alguma coisa que a gente viu nas aulas passadas, tá? Segue praticamente a mesma coisa. E aí a gente chega aqui no valor de uma função de segundo grau, que é a parte onde a gente vai determinar o valor de uma determinada função quando a gente joga valores para y. Aí eu coloquei um exemplo aqui, vamos supor que a gente tem uma função x ao quadrado mais x mais 5 igual a zero. E qual é o valor dessa função para x valendo 1? Ou seja, a gente substitui aqui, ó, 1 ao quadrado mais 1 mais 5. E aí a gente resolve isso aqui, tá? A gente resolve 1 ao quadrado vai ser 1 mais 5. Onde o resultado aqui, ó, 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 5 vai dar 7. Então o valor aqui para essa função, quando x é igual a 1, é 7. No segundo exemplo aqui, ó, a gente substitui onde tiver x por menos 2. Então fica menos 2 elevado ao quadrado. O que a gente está fazendo é justamente isso, ó, f de menos 2 na função x ao quadrado mais x mais 5. E aí onde tiver o x, a gente coloca menos 2. Então aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado mais o menos 2 mais 5. Menos 2 elevado ao quadrado, uma base negativa elevado a um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Então aqui vai dar 4. Mais com menos aqui vai dar menos. E o 2 e o mais 5. Quando a gente calcular isso aqui, ó, 4 menos 2 vai dar 2. 2 mais 5 dá 7 também. Isso aqui foi só uma coincidência, tá? Então, para x valendo 1, a gente tem essa expressão sendo 5. Para x valendo menos 2,
a gente tem também valendo 7, tá? É só a gente ter a ideia do valor de uma função como a gente recebe uma função e determina o valor dessa função para x valendo um número, tá? E aí a gente abre um livro aí na página 180, tá? Bora fazer essas questões que tá aí, que envolve essa parte do valor da expressão, tá? Então vê, a primeira questão está dizendo aí, ó, o volume y de um paralelepípedo é dado em função da medida x indicada na figura. Qual é a sentença matemática que define essa função? Ou seja, o que ele quer aqui é uma função que represente o volume desse paralelepípedo. Só que o volume de um paralelepípedo, imaginando, estou sem caixa aqui, imagina uma caixa onde o volume, para a gente calcular o volume, a gente só precisa calcular essas três medidas aqui, ó, a multiplicação na verdade, tá? Então vê, a gente vai multiplicar os três termos, x mais 1, que vai multiplicar 1, que vai multiplicar x, tá? Aí aqui a gente vai ter a nossa função, o y, volume, em relação a isso aqui, ó. 1 multiplicado por x mais 1 vai ter o próprio x mais 1, tá, gente? É o próprio x mais 1 e a gente vai multiplicar por x, ó. Certo? Quando a gente fazer a distributiva aqui, ó, x multiplicado por x, a gente vai ter x ao quadrado. X multiplicado por 1, a gente vai ter x, mais com mais vai dar mais, tá? Igual a y. Então, a função, na verdade, a gente representa o volume desse sólido por essa função aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais x, tá? Aí se de repente a questão pedisse, determina o volume desse sólido, aí a gente determinou a fórmula, tá? Do volume do paralelepípedo e determine quanto é que vai dar para x valendo tal. A gente substitui aqui e resolve, tá? Uma coisa a ser mencionada aqui, que por acaso isso aqui a gente utilizasse algum número onde desse negativo, a gente não pode ter um volume negativo, tá? E aí, bora ver a segunda questão. Então, vou apagar aqui. Esse exercício vai servir de base para fazer os que vão estar lá no formulário. A segunda questão tem dizendo, ó, a Amanda quer investir suas economias, né? A Amanda quer investir suas economias e está analisando dois investimentos. A taxa de juros dos investimentos, a taxa de juros do investimento X segue a função f de t igual a 0,7t. E do investimento Y segue a função g de t igual a t menos 0,15t ao quadrado. Então ela vai investir aí, ela vai investir um determinado valor e ela tem dois tipos de investimento, tá? O primeiro é dado por essa função aqui, f de t igual a 0,7t. E a segunda função, o segundo investimento, na verdade, é g de t igual a t menos 0,15t ao quadrado, tá? São essas duas formas de investimento aí, em que t representa o número de meses, tá? Então aqui, ó, o investimento em relação aos meses, tá? T representa um tempo em meses. E aí, ó, T representa o número de meses. Tomando T igual a zero como início do período de investimento, ou seja, para T igual a zero, a gente tem o início desse investimento. Aí, letra A. Pergunta aqui, letra A. De quanto é a taxa de juros no primeiro mês do investimento X e no investimento Y, tá? Então, para T igual a 1, quanto é que a gente tem? Qual é a taxa, né? Isso que ele pede, isso, a taxa de juros. Então, vê, para a primeira forma de investimento aí, ó, a gente vai calcular f de 1 vai ser igual a 0,7 multiplicado por 1, tá? 0,7 multiplicado por 1 é o próprio 0,7. Como a gente vai transformar isso aí para porcentagem, que ele está falando em taxa, pega esse valor e a gente vai multiplicar por 100. Ok, meus queridos? E aí, ó, multiplicando 0,7 por 100, a gente encontra 70%, tá? Então a primeira forma de investimento
dá 70%. E aí a gente vai calcular G de 1, que é para o segundo tipo de investimento. Então, 1, deixa eu só copiar de novo aqui a função. Ah, não, não copiei. Então, 1 menos 0,15 multiplicado por 1 ao quadrado, que é justamente aqui a gente colocou 1 e aqui a gente colocou 1. Resolvendo primeiro essa potência aqui, ó, 1 menos 0,15, 1 elevado a 1, quer dizer, 1 elevado a 2 dá 1, 1 multiplicado por 0,15 é o próprio 0,15, tá? E aí a gente vai encontrar aqui o valor de 85, 0,85, onde quando a gente multiplicar por 100 para transformar isso aí em uma porcentagem, a gente vai encontrar, zero não, a gente vai encontrar 85%. 85% a gente encontrou, tá? Então vocês vejam aí que no primeiro mês, a segunda forma de investimento aí, ó, investimento Y rende mais, ou seja, a taxa de juros é maior do que o do primeiro investimento, tá? E aí a gente ainda tem uma letra C, letra C não, letra B. A letra B, a gente tem aqui, ó, as taxas de juros se igualam, se sim, quando isso ocorre. Ou seja, qual é o momento onde a taxa de juros vai ser igual, tá? Para a gente fazer isso, a gente pode igualar as duas, dizer que a gente vai pegar a função f de t e vai igualar a g de t. Ou seja, a gente vai pegar 0,7, t vai ser igual a t menos 0,15 t ao quadrado. Certo, gente? E aí a gente vai resolver essa coisinha. Então dá uma olhada. Eu vou passar esse 0,7t para lá. Se ele está positivo aqui, ele vem para cá negativo. Vou colocar juntinho perto do t elevado a 1 aqui, ó. Então vai ficar 0. Vai ser igual a t menos 0,7t menos 0,15t. Eu trouxe esse 0,7t do primeiro membro, passei lá para o segundo membro aqui grudadinho do t, e eu trouxe ele negativo, tá? Então 0 vai ser igual a, se eu fizer 1 menos 0,7, a gente vai ter 0,3t menos 0,15t ao quadrado, tá certo, gente? E aí a gente vai ter que resolver isso aqui. Só para ficar mais bonitinho, eu vou pegar esse zero igual, vou colocar aqui no final, tá? Ó, dá uma olhada, vou colocar aqui embaixo. Vou organizar essa função como a gente sempre coloca o termo x ao quadrado primeiro. Então vai ser isso aqui, ó, menos 0,15t ao quadrado mais 0,3t, isso aqui igual a zero, certo, meus queridos? Eu fiz isso aí, coloquei lá para trás. Deixa eu pegar aqui um... E aí agora a gente vai resolver isso aí. Vamos dar uma olhada aqui. A gente pode resolver isso aqui por Bhaskara, tá? Ou a gente pode ver, ó, que t ele é comum aos dois. Então eu vou colocar o t fora, ó. E vai ficar 0,15t mais 0,3. Eu estou resolvendo essa equação de uma forma, daquela forma incompleta, porque repara que aqui o a os coeficientes da nossa função, o a aqui, ó, é menos 0,15, o b é 0,3, o c a gente não tem, tá? Eu estou respondendo isso aqui, poderia ser resolvido isso aqui por Bhaskara, poderia, tá? Mas eu estou resolvendo pelo fator comum. O fator comum que tem aqui é t, então eu coloquei ele fora. Se eu estou tirando um t daqui, ainda vai sobrar outro t aqui, e aqui eu estou tirando um t elevado a 1. Tirei ele aqui, ó, tá? Então vê, para a gente determinar as duas equações, tá? O termo de fora, que é o t igual a zero,
E esse termo de dentro aqui igual a zero também, ó. Então vai ficar 0,15t. Esse número ele é negativo. Deixa eu só passar aqui uma reta, porque isso aqui já é um dos valores. Mas isso aqui não nos interessa. E isso aqui, ó, o termo, todos os termos que estão dentro do parênteses igual a zero. E aí a gente vai resolver, tá? Lembrando que o termo que tem a nossa letrinha aqui, ó, não pode ficar negativo, né? Lembram disso, né? Como se aqui fosse o x, tá? Então isso aqui não pode ficar negativo. Multiplica por menos 1, só para deixar tudo positivo. Então vai ficar 0,15t igual a 0,3. T está sendo multiplicado por 0,5. Esse 0,5 passa para lá, tá certo? E aí a gente, resolvendo isso aqui, ó. Tudo bem que tem umas vírgulas aí, tá? Pra gente eliminar essa vírgula, pra gente transformar esse 0,3 e esse 0,15 em números inteiros, tá ok, gente? A gente pode multiplicar por 100. Por que por 100? Porque aqui, ó, se eu multiplicar aqui por 100 e aqui por 100, a gente vai ter 30 dividido por 15. É isso? 30 dividido por 15. E 30 dividido por 15, a gente encontra que x é igual a 2, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta, onde, já esqueci até o que estava perguntando, se as taxas se igualam, tá? Se igualam, ó, em 2 meses, isso mesmo, 2 meses. O que foi que eu fiz? Peguei a f de t, igualei a g de t e resolvi, tá? E resolvi não por Bhaskara, mas pelo fator comum, porque aqui é uma equação incompleta onde falta o termo c. Dá uma revisada nisso aí. Que a gente precisa desses conceitos quando a gente estava vendo a equação do segundo grau. Lá na terceira questão a gente tem um quadrado. Onde dentro está faltando um pedaço. Aqui é a parte colorida. Deixa eu só desenhar. Aqui vale x, aqui vale x, aqui vale 5 e aqui vale 5, tá? Essas são as informações que tem aí, acompanha aí. No quadrado, a área y da região colorida de roxo é dada em função da medida x. Descreva a lei que define a função dada por essa relação. Ele quer a função justamente dessa área colorida, tá? Então vê, o y vai depender, o y que é a área, então deixa eu colocar aqui, o y ele é a área, o y ele é a área, e ele vai depender do x, que é a medida lateral, tá? Medida lateral. Então y depende de x. E aí a gente vai calcular, dar uma olhada, a área total. A área total do quadrado. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? A gente tem um quadrado, a gente basta multiplicar o lado por ele mesmo, tá? Então vê só, olhando o quadrado todo por completo, sem colocando essa área branca, tá? Ela por completo é 5 multiplicado por 5, ó. 5 multiplicado por 5, a gente encontra que a área total é 25. A gente não tem medida aí, então vou colocar 25 unidades de medida, tá? Nem tem centímetros quadrados, nem tem metros quadrados. Então a área total é 25. E aí agora a gente precisa calcular o que está em branco. Então vê só, essa medida daqui para cá foi dada que é x, essa medida aqui ela é x, consequentemente daqui para cá também vai valer x, ó. Só que uma coisa que está faltando aí nessa parte branca é justamente esse pedaço aqui, ó, que é igual a esse aqui. Tá faltando. Mas a gente sabe que esse pedaço daqui para cá vale 5, tá? E esse pedaço daqui para cá vale x. Então esse pedaço aqui ele é o todo menos o que eu tenho, que é x. Certo, meus queridos? Então, esse pedaço todinho aqui vale 5, esse pedaço daqui todinho, ó, onde está passando o lápis aqui vai ser 5, porém aqui, esse que eu quero vai ser o total, tirando esse pedaço que sobrar aqui. Então esse aqui, ó, é 5 menos x, ou seja, é o pedaço todo, tirando o que eu já conheço, que é esse x. O que sobrar é esse. Então, a área da parte branca, vamos dizer assim, ela vai ser um lado multiplicado por outro, tá? Então vai ser x, que vai multiplicar 5 menos x. Ou seja, é esse lado multiplicado por esse. Fazendo a distribuição aqui, ó, a gente vai ter 5x menos x ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a área
do quadradinho, ou seja, da figura branca. Quer dizer, a gente não pode nem chamar essa parte branca de quadrado, porque a gente não sabe se ele é um quadrado. Mas, não sendo quadrado, sendo um retângulo, a gente multiplica um pelo outro, tá? Que na verdade eu acho que não é, na verdade não é um quadrado essa parte branca. E aí qual é a função que vai definir isso aí? Y vai ser igual à área total, 25, menos essa área branca que é 5x menos x ao quadrado. Resolvendo aqui, ó, y é igual a 25, menos com mais vai dar menos, aí o 5x aqui a gente repete, menos com menos vai dar mais, e aí x ao quadrado. Certo, meus queridos? Então isso aqui é a função que define a área em roxo. Só lembrando aqui, ó, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 5 e o coeficiente C é 25, tá? Certinho aqui, eu estou conferindo aqui na resposta. A quarta questão aí, ó. Vamos ver a quarta questão. Repara que o que a gente está fazendo aqui tem a ver com um pouquinho, né? Um pouquinho tem a ver com aquela parte de determinar. Tudo bem que essa questão aí foi para determinar a função dessa parte colorida, assim como a primeira foi para determinar o volume. Mas aí a partir das outras questões a gente já vai utilizar aquele conceito que estava aqui no meio. A gente determinar o valor de uma função quando é dado, o valor de uma função quando é dado, no lugar do nosso x, um número, tá? Então vê, quarta questão. Quarta questão, dada a função y igual a x ao quadrado menos 15x mais 26, determine a imagem do número real 10. Então, quanto é o valor de f de 10? É o que a questão está pedindo, tá? Ou seja, onde tiver o x, você coloca 10 para achar o valor de y. Então, y vai ser igual a 10 elevado a 2 menos 15, que vai multiplicar 10 mais 26. Então, y é igual a 10 ao quadrado dá 100, menos 15 multiplicado por 10 vai dar 150, mais 26. Y vai ser igual a 100 tirando 150 vai me dar menos 50, mais 26. Certo, meus queridos? Fazendo aqui, ó, a gente vai encontrar menos 24. Ou seja, na nossa função para x valendo 10, a gente encontra um y valendo menos 24. A mesma ideia é na quinta questão. A quinta questão, acho que muda só a função aí, o valor, mas a ideia é a mesma. Quinta questão. Questão 5, a função é y igual a 6x ao quadrado menos x menos 3. E aí a gente vai calcular o f de 1 meio. De meio, tá? Então, y vai ser igual a 6, que vai multiplicar 1,5 elevado a 2 menos 1,5 menos 3. A gente vai resolver primeiro aqui a potência, né? Aqui, ó, y é igual a 6, que multiplica 1 elevado a 2 vai dar 1, e 2 elevado a 2 dá 4, tá? E o resto a gente vai repetir, multiplicando aqui, ó, numerador com numerador. 6 multiplicado por 1 vai dar 6. A gente tem aqui duas frações. Precisamos tirar MMC porque os denominadores são iguais. O MMC entre 4 e 2 é 4. Então 4, segunda fração 4 e terceira fração 4. Esse 4 divide por 4, que dá 1, multiplicando por 6 dá o próprio 6. 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 multiplicado por 1 dá 2. 4 dividido, ó, porque subentende que aqui tem 1, 4 dividido por 1 vai dar 4, multiplicado por 3 dá 12. E aí a gente vai encontrar, repete esse denominador, 6 menos 2 vai dar 2 positivo. É isso? Será que eu errei alguma coisa aqui? Deixa eu... Não, 6 menos 2 vai dar 4, e isso dá 4. 4 menos 12 vai dar menos 8. Isso, menos 8. Menos 8 dividido por 4 vai dar menos 2.
Certo, meus queridos? Então, para x valendo 1,5 que a gente descobriu, a gente vai ter y sendo menos 2. Certo, meus queridos? E aí, a gente chega na sexta questão. Sexta questão. Dá uma olhada aí na sexta questão. Usando a sentença matemática y igual a x mais 1 sobre 2, tem essa expressão aí, que foi escrita no início do capítulo. Eu esqueci aí de fazer uma leitura desse capítulo, tá? Mas aí, ó, a soma de y dos 1000 primeiros números inteiros positivo. Ou seja, ele quer o valor de y para a soma para x valendo 1000. Então, letra A vai ser y igual a 1000, e dentro do parênteses 1000 mais 1 sobre 2. E aí, ó, y vai ser igual 1000 multiplicado por 1000. Deixa eu contar aqui os zeros. São 6 zeros. Mais 1000 multiplicado por 1 dá o próprio 1000. Isso aqui tudo dividido por 2. A gente somando aqui, ó, 3 zeros. 3, o 1, 2 zeros e o 1. Isso aqui tudo dividido por 2. E y vai ser igual a metade, né? A metade. Então aí, a gente conta 500.500. Letra B. Tem letra B? Tem letra B. Letra B. Letra B, continuação ainda da sexta questão. O número inteiro positivo. A gente vai calcular aí o número inteiro positivo para que a soma y seja igual a 66. Ou seja, ele quer, a gente vai colocar no y 66, vai ser igual a x mais 1 sobre 2, tá? Aqui já é diferente. Então, resolvendo isso aqui, ó, 66 multiplicado por 2. 66 multiplicado por 2 vai dar 12, dá 132. E aqui eu posso fazer a distributiva, tá? X multiplicado por x e x multiplicado por 1. Vai dar x ao quadrado mais x. Organizando isso aí, ó, passando esse termo para lá, vai ficar x ao quadrado mais x menos 132 igual a 0. E vamos resolver isso aí, tá, meus queridos? Resolvendo isso aí. Deixa eu ver, resolvendo essa parte aí do... Deixa eu ver aqui. Quinta, letra B. Então, veja, vamos resolver por baixo. X vai ser igual a menos b, ou seja, menos 1 mais ou menos b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4, que vai multiplicar a, que vai multiplicar c. Isso aqui tudo dividido por 2. Então, a gente usou ali, a gente vai usar a Bhaskara, tá? Menos 1 mais ou menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos com menos vai dar mais. 4 multiplicado por 1 é o próprio 4. Basta fazer o 4 multiplicado por 132. De trás para frente, 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 3 vai dar 12. Fica 2, sobe 1. 1 vezes 4 dá 4. Mais 1 dá 5. Isso aqui dividido por 2. A gente precisa somar agora. Somar o 528 por 1. 528 por 1. Então, x vai ser igual a menos 1 mais ou menos 529 dividido por 2. Basta fazer agora a raiz 529. X é igual a menos 1 mais ou menos a raiz de 529 é 23 e dividido por 2, tá?
Deixa eu só me basear aqui. Um número inteiro positivo. Um número inteiro positivo para que a soma, então positivo, só vai nos interessar o positivo. Então a gente tem que pegar o 23 positivo. Então, o que vai nos interessar é só isso aqui, ó. Pegar o 23 positivo, tá, meus queridos? Então, menos 1 mais 23 vai dar mais 22, que dividido por 2, a gente encontra 11. Que é o positivo que a gente precisa. O negativo ele não pediu, mas aí daria menos 24 sobre 2, que daria menos 12. Seria o outro número, tá? Aqui não tem mais nada. Sétima questão. Sétima e última questão. Acompanha aí a leitura. A soma y dos x primeiros números ímpares positivo é uma função definida pela lei y igual a x ao quadrado. Pergunta na letra A. Calcule a soma dos 100 primeiros números ímpares positivo. Então, no lugar do x, a gente coloca 100. É 100 que ele quer? 100 elevado a 2, onde y vai dar 10.000, tá? Então aqui é a letra A. A letra B ele pergunta, calcula a quantidade dos números. Calcula a quantidade dos números ímpares positivo cuja soma é 256. Ou seja, ele já deu essa soma. 256 é igual a x ao quadrado, tá? Passando esse número para lá, para o outro membro, 256. Na verdade, passando a operação, a gente vai encontrar que 256 é 16 o valor, tá, meus queridos? Então, essa foi a primeira parte da nossa função. A gente ainda vai ver muita coisa, tá? Mas por enquanto, para a gente trabalhar com essa parte do valor de uma função, ou determinar qual é a lei de formação através da geometria que a gente fez aí na primeira, na terceira questão, vale a pena a gente parar por aqui, tá? E depois a gente vai ver coisa referente ao gráfico, já é na página 181, tem falando sobre gráfico, o ponto de máximo, ponto de mínimo, os vértices, tá? Isso aí a gente vai ver depois, ok, meus queridos?